Entendi. Tá bom. Assim que você conseguir, você assiste lá, ou quando você pegar a revista, é, responde Eu por. respondo e boto lá no coisa. Porque aí pra eu dar a presença pra vocês, tá bom? Quem Tá não bom. conseguiu assistir. Então vamos estar orando, né? Vamos iniciar a oração pra gente já dar início, porque eu não vou ultrapassar, né, o horário. Vai ser no máximo 1 hora e 15, até por conta dos vídeos para não ficar muito longo. Tá. Então, as dúvidas a gente vai tirando aí rapidamente ao decorrer da aula, e as dúvidas mais difíceis assim, mais complicadas, a gente vai tirando aí. Vocês podem mandar mensagem para mim, que aí eu vou tirando as dúvidas ali através do grupo, tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus para a gente dar início. Enquanto isso as pessoas vão entrando, a aula já está sendo gravada em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, aqui nós primeiramente Faça te te conhecer, agradecemos por tudo que por te todas vejo. as Obrigado, Deus, por uma bênçãos manhã e inteira. maravilhas Obrigado, que o Senhor, pelo Senhor tem fogo nos do dia. concedido, ó Pai. Deus, abre nossas Que mentes, essa aula de nós hoje o nos Senhor possa entender. nos O estar nos significado da tua instruindo, Senhor. palavra. Que o Senhor possa estar nos instruindo na tua graça e no seu conhecimento, para, Senhor meu Deus, o desenvolvimento nosso espiritual, para o nosso desenvolvimento, Senhor meu Deus, mental também, o nosso desenvolvimento psicológico, Senhor, para que nós venhamos não ser somente ouvintes, mas também sermos praticantes da tua palavra, para irmos morar no céu, para estarmos com o Senhor na glória. Por isso, Senhor, eu já te agradeço pela vida de cada um que aqui já se encontram, aqueles que não poderão estar presentes por causa do trabalho ou por algum outro motivo. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que alcance, ó Deus, essas pessoas, que elas sejam, meu Pai, tocadas pelo Teu Espírito para aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tá chegando algumas mensagens aqui no meu WhatsApp. Talvez deve ter pessoas que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Só um minuto. É, fica até lento o negócio. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo. Sim. Amém. 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 Graças a Deus. Então, não é nada, não é nada sobre a aula não, tá? Então vamos prosseguir. Você já conhece aqui o aplicativo, né? Quando vocês quiserem falar, levante a mãozinha, aperte o botãozinho, o botão dá uma mãozinha. A paz do Senhor, evangelista Wanda, diaconisa Jânio, Deus abençoe vocês. Pai do Júlia também Senhor, que já entrou. Pai do E Senhor. Tá amém. ruim aqui. Hã? Ô, pai, Ficou ruim aqui. Oi, Júlia. pai, mano, tá todo Fala. mundo junto aqui, tá? Aí o Dário, meu irmão. Eu, E pre- Douglas. eu preferia que entrasse todo mundo, mas porque não vai ficar É aparecendo. difícil porque. É porque aqui a internet não funciona muito bem. Pai, queria só editar, pai. Calma. Tá bom. Então vamos lá. Bom, a aula de hoje é a lição número 2, tá? É a lição número 2 da revista, a nova revista que nós estamos usando, a Santíssima Trindade, tá? A primeira aula nós falamos sobre, né, o mistério da Santíssima Trindade, né? Foi um resumão aí de toda a revista, né? Tá muito Um baixo, tô resumo. ouvindo não. Não tá ouvindo? Tô ouvindo não. Tá todo mundo me ouvindo bem? O pessoal, o restante está me ouvindo bem. Seu telefone pode estar baixo. Aumenta Pai, nós aumentei o volume aqui. pode ser um problema da conexão, porque o restante estão me ouvindo bem.
O restante estão me ouvindo bem. Não tem nada tampando aí a saída do alto-falante? Não tem alguma? Tava bom, ficou ruim de repente. Então é a conexão que deve ter. Depois vai melhorar, tá bom? Vamos lá, as pessoas estão entrando aqui, todo mundo entrando. Pai do Senhor, pastora Tassiana, pastora Rose, irmã Amanda Kelly. Bom dia. Pai do Senhor, bom dia a todos. Senhor, pastor, Pai do Senhor, meninas. Amém. Oi. Eu vou aqui começar já a compartilhar a tela para vocês. Vai parecer meio estranho aí por enquanto. Parecer meio estranho aí, mas depois vai resolver. Vocês estão conseguindo ver aí a revista? A imagem da revista? Já estão vendo? Tava direto. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver, né? É. Beleza. Então é isso, gente. Nós já oramos aqui. Nós vamos estar iniciando mais esta aula, mais esta lição para a honra e a glória do Senhor Jesus. O Deus Pai. A primeira aula foi o mistério da Santíssima Trindade, que foi basicamente o resumo, né? O resumo não, foi a introdução de todas as aulas que nós vamos ter daqui para frente. Então, eu peço aos irmãos que prestem bem atenção, né? A aula não vai passar do horário, porque esse aplicativo só tem 1 hora, no máximo 1h15. Então, vou tentar manter esse padrão. Se de repente eu ver que ficar muita coisa que não vai dar para terminar, não tem problema. Eu termino na próxima aula, na próxima semana, e não tem problema a gente ir devagar não, tá? E aí, quem não assistiu a aula anterior, está disponível o vídeo lá, já está disponível o questionário, tá? Responda o questionário para você ganhar presença, tá? Quem não assistiu, responda o questionário, que já está lá o questionário digital, múltipla escolha, são só 5 questões, então vocês respondam para que eu possa dar presença para vocês. De vez em quando eu vou vir para essa tela para ver se tem alguém aqui para entrar, que eu tenho que confirmar aqui a entrada, aí vai ficar sem a tela aí da revista, mas eu volto de novo, tá? Beleza? Tá todo mundo vendo aí agora a revista? Tá? Se vocês não estiver vendo a revista, vocês falam, manda o sinal aí, tá bom? Então, lição número 2, o Deus Pai, certo? Nós, como eu disse na aula passada, falamos sobre a Trindade, e agora nas aulas decorrentes nós vamos aí desvencilhar cada um. Hoje também nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, né, que nós tratamos na aula anterior, que é um assunto que as pessoas ainda têm muita dúvida, né, por conta de tantas heresias que existem por aí. Então o texto áureo vai dizer: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então já aqui o próprio Senhor Jesus já disse que para conhecer o Pai, né, somente por meio dele mesmo, do Senhor Jesus. A verdade prática está dizendo para nós: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus, do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, somente o Cristo pode nos revelar a identidade e os atributos de Deus. Somente Cristo e pela ação do Espírito Santo. Aqui nós encontramos a leitura diária, que você pode estar fazendo esse devocional em cada dia da semana, né? Então, isso aqui é um material muito bom que a gente pode estar utilizando. E o texto bíblico, né, a leitura bíblica para o estudo de hoje, está
no Evangelho de Mateus 11, do 25 ao 27, e o Evangelho de João, do capítulo 14, os versículos 6 ao 11. Você pode acompanhar por aqui mesmo, ou se quiser pode pegar a Bíblia, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar na aula. Ainda não. Não tem mais ninguém. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha ou abre o microfone, porque como eu vou estar na outra tela, eu não consigo ver aqui se vocês levantarem as mãos, tá? Então, de vez em quando eu vou voltar aqui na tela do aplicativo para ver se tem alguém levantando a mão. Deixa eu abrir. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir meu vídeo também. Ok, vamos voltar lá. Vamos fazer a leitura então. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. Jesus acabou de dizer que quem está vendo ele está vendo o Pai. Aí vem Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui Jesus já está perdendo a paciência, vocês estão vendo, né? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, e crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então vocês veem que nesses versículos, Jesus ele vai revelar aos discípulos e àqueles que estão com ele a sua identidade e a identidade do Pai, parecendo até que são um trabalho. Nesse texto vai parecer até que Deus trabalha individualmente de Jesus, mas na verdade não. Jesus está ali glorificando ao Pai, revelando a identidade dele como duas pessoas distintas, o Pai e o Filho, sendo que os dois trabalham simultaneamente. Você vê que não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e as palavras que eu digo não digo de mim mesmo. Então, ao mesmo tempo que Jesus está ali em sua essência no Filho, que Deus está na sua essência no Filho, ele vai revelar que existe um Pai ao qual ele segue, ele respeita, e segue os seus mandamentos, as suas ordens, ordenanças. Tá bom? Deixa eu ver aqui de novo no aplicativo que chegou um som. Para mim não, por enquanto o som tá todo mundo aí, não tem mais nenhum pedido. Ok, aqui eu também vou estar usando um material, que eu já falei para vocês nas outras lições, que é um material de apoio, tá? É um material de apoio, é um subsídio, subsídio, aliás, que vai ter um apanhado, vamos dizer assim, uma organização de toda a aula, Então, de vez em quando eu vou vir aqui nesse subsídio para pegar os versículos bíblicos que estão aqui, as referências bíblicas não são todas. Então tudo que está em vermelho aqui são as referências bíblicas que vai estar dando ali durante a aula, e aqui do lado direito estão algumas palavras traduzidas. Então vocês vão poder aí também estar anotando se quiserem,
Daqui a pouco a gente vai estar voltando aqui pra gente... tá. A gente vai estar voltando aqui pra gente pegar o apoio de lá, né? Então a introdução está aqui. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais. Essa preposição aqui, coeternas, significa que são as três pessoas que sempre existiram. Não um existiu primeiro, não o Filho existiu depois e o Espírito Santo depois. Não. Significa que eles sempre existiram por toda a eternidade. E consubstanciais a mesma coisa. E distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus. O Pai, aquele a quem procedem o Filho e o Espírito, ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Tá? Então não é apenas conhecer, mas é relacionar. É nos relacionarmos com Ele. Isso mesmo. Né? A nossa... buscar o Senhor, adorar a Deus, servir a Deus, é ter um relacionamento com Deus. E talvez, irmãos, essa é a dificuldade de muitas pessoas, né, em estar se encontrando nos caminhos do Senhor. Deixa eu só abrir aqui uma tela para mim, para eu também acompanhar aqui pelo meu celular. Não é apenas conhecer a Deus, não é apenas conhecer os mandamentos do Senhor, não é apenas conhecer os seus mandamentos, mas é também, irmãos, conhecer, ter um relacionamento com Deus. Porque não há como... deixa eu só tirar o som aqui. Não existe como a gente conhecer alguém sem se relacionar. Na verdade, existem os relacionamentos de amizade, relacionamento de casal, relacionamento de pai e filho, mãe e filho e vice-versa. Então só há intimidade quando nós nos relacionamos de verdade. Se eu só conhecer alguém, mas não tenho um relacionamento com ele ou com ela, isso significa que eu não conheço de verdade, certo? Então, não é apenas conhecer, né? Por meio da fé somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial, certo? Então, no tópico 1, nós temos aqui a identidade do Deus Pai. Né? Qual de vocês aí já pensou sobre isso? Né? Como é Deus? Você já imaginou como Deus pensa sobre nós? O que Deus pensa sobre nós? Você já pensou como é Deus lá na sua majestade? Como seria Deus? Alguém já pensou sobre isso? Como seria a imagem de Deus? Ou como Ele age? Quem já pensou sobre isso aí quer falar? Ninguém nunca teve essa curiosidade de saber? Eu. Ah, o Abraão. Vi a face deixa eu explicar pro pessoal. Eu tenho muita curiosidade. Deixa eu explicar pro pessoal que no mesmo celular da Júlia ali, tá o Abraão, tá a Júlia e tá a Dara e o Douglas. Tá? Então pode falar, Abraão. Eu penso assim, o dia que Jesus voltar, essas coisas todas, a minha primeira coisa que eu quero fazer, antes de me encontrar com toda a minha família que tá na glória, eu quero ver a face de Deus primeiro, abraçar Jesus, que eu creio que eu vou abraçar o Espírito Santo, e depois eu vou falar com meus familiares que estão na glória, que assim eu creio.
Mas o que eu perguntei, Brão, tudo bem, isso vai ser muito bom. O que eu perguntei, como você imagina Deus? Como você imagina Deus lá na sua É, glória? que tá na glória, Deus, Jesus que tá no céu? Ele imagina isso. Deus, Deus, Deus né? Pai. É, Deus. Ah, Deus é uma pessoa que nos ama. Ele faz de tudo A para imagem. a imagem e semelhança de Cristo somos Não, nós. qual imagem? A Você imagem, imagina? o rosto, essas coisas todas. É? Ah, eu imagino de Deus com na Terra ele era Jesus, 100% Deus, 100% homem. Só que quando ele foi para a glória, a Bíblia diz que a gente não pode ver a Bíblia diz que aqui na Terra a gente não pode ver o rosto de Cristo, porque se a gente ver, a gente é arrebatado vivo. amém. Então, Mãe. alguém mais tem uma opinião? Né? Então vamos seguir. Então, ele como nós vimos, Deus, ele tem uma identidade, certo? Assim como o Filho e o Espírito Santo. Então, a primeira identidade de Deus é que ele é único, um único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Então nós temos essa primeira identidade dele como o único Deus, o único Senhor, certo? Que está em Deuteronômio 6,4. Depois a gente vai ler lá. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Aqui é um comentário de Orton, 1997, página 159, é um livro. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Esse é o título que nós conhecemos, né? Que a maioria conhece, o Deus Pai, que está em João 6, 27, 1, 1 Coríntios 15, 24. Vocês podem anotar esses versículos aí. Gálatas 1 e 3, né? Versículo 1 e 3. Efésios 6, 23 e 1 Pedro 1, 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías 63, 16, Mateus 6, 9, Efésios 4, 6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem Pai Nosso, tá? Que estás nos céus, Mateus 6, 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então, a primeira identidade de Deus, né, é o Pai, o único Deus, e o seu atributo, né, de Deus, né, o Deus conosco. Um dos atributos é o relacionamento. Precisamos, irmãos, você vê aqui que o próprio Jesus, quando orares ao Senhor, diz: Pai nosso que está nos céus. Relacionamento paterno, pai com filho. Porque o próprio Jesus vai colocar isso, vai ensinar isso para nós, para que a gente entenda que nós precisamos ver Deus, né, se relacionar com Deus como um ente querido, como uma pessoa próxima. O pai pai, mãe, né? Aqui na figura de pai a proximidade, né? É uma referência mais próxima que nós podemos encontrar, porque o pai é aquele que é o provedor, aquele que cuida, e o relacionamento deve ser de respeito e também principalmente de amor, né? Então, o Senhor estabelece com o seu povo, né, conosco, um relacionamento de pai para filho, a primeira coisa, e revelando a sua identidade como Deus único. O tópico 2 vai dizer: o Pai é a fonte da divindade, certo? Então, Pai é a fonte da divindade, que dele vem o poder, né? Dele vem todas as coisas. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno e nunca teve começo. É isso que a gente tem que entender. Deus não começou,
Deus sempre existiu, né? Ele nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 3:27. Ainda que nós, né, vamos chegar ao nosso fim, o Senhor nunca terá fim. Vamos ver aqui no subsídio, que já temos aqui, ó. Deuteronômio 6:4 vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que já está na revista. Aqui também em Gálatas 1:3 vai dizer: graça e paz da parte de Deus Pai, né, que foi o relacionamento que Jesus estabeleceu, né, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também temos aqui Isaías 63:16: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não conhece, Abraão não nos conhece, nos não conhece, aqui teve uma troca aqui, e Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Entenderam? Efésios 4:6, que foram as referências que nós vimos lá atrás. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6, né? Então, nós vemos, irmãos, que a identidade do Deus Pai, ela é bem explícita para que nós venhamos entender o relacionamento que o povo teve com Abraão como pai também, o pai de todas as nações, como foi revelado nas Escrituras. O Senhor, ele vai fazer essa comparação, mas colocando o Senhor Deus, o Criador, como superior a Abraão, para que eles entendessem que Abraão veio por meio do pai e não o pai por meio de Abraão, certo? Então ele colocou, dando referência ali, que mesmo que Abraão, né, o apóstolo Paulo vai dizer, mesmo que Abraão não nos conheça, mesmo que os outros patriarcas não nos conheçam, mas o Senhor nos conhece, certo? Até aí, beleza? Tudo bem? Tudo bem, deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Não tem mais ninguém para entrar. Beleza. Pastor, me tira uma dúvida. Relacionamento e intimidade é a mesma coisa ou tem uma diferença? Então, o relacionamento, ele vai requerer uma intimidade, certo? Relacionamento e intimidade andam juntas, tá? Andam juntos, certo? O relacionamento, existem os graus de relacionamento, como eu estava dizendo. Então, tem relacionamento de pai e filho, mãe e filho, tem um relacionamento de irmão com irmão, que todos esses relacionamentos vão requerer intimidade, sendo que a intimidade vai ter graus diferentes. Relacionamento de intimidade com Deus não quer dizer que nós vamos desrespeitar Deus nem passar dos limites. Significa que nós, pelo grau de relacionamento de pai e filho e pai, né, esse relacionamento não deve impedir que nós nos comuniquemos com Ele, que nós não confiemos no Senhor, tá? Então, na verdade, não é a mesma coisa, para responder diretamente, não é a mesma coisa. Eu posso ter um relacionamento sem intimidade, certo? Entendi. E não ter intimidade, tá? Amém? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porém, só para completar, o relacionamento assim verdadeiro é aquele que quando tem intimidade, aí é um relacionamento, né? Sem intimidade é apenas conhecer, como o texto vai dizer lá no começo que a gente leu. Para conhecer Deus, né? Não basta, nós temos que conhecer. Deixa eu voltar lá na revista para eu lembrar. Aqui, ó. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com Deus. Não é só conhecer, mas precisamos nos relacionar, tá? Com o Pai Celestial. E aí adquirir intimidade. Então, onde eu parei aqui?
Parei aqui, né? Deuteronômio 3, 23. 33, 27. Ele, ao ser nossa declaração de fé, professa que Deus é o supremo ser, é eterno e nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Ele é o Deus imutável, ou seja, não muda, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, né? Salmos 92, Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Ele é o Criador do céu e da terra e tudo que nele existe. Então aqui tem as referências, Isaías 45:18, Atos 17:24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? João 20:31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33:4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João 15:26, Hebreus 1, do 1 ao 3. Então nós vemos que o Pai, o Criador, ele vai se colocar, né, no princípio, né, na criação de todos, né, de tudo e de todos, né, na criação de todas as coisas, como a fonte da divindade, tá? Mas, mesmo que o texto pareça, depois a gente vai entender aqui, que aqui vai dizer, ó, de quem o Filho é gerado, mas gerado na terra, tá bom? E de quem o Espírito procede. Essa geração aqui é quando ele foi gerado na terra, por meio de Maria, a gente conhece a história, tá? Não quer dizer que ele foi gerado nos céus, porque ele sempre existiu, junto com Deus e o Espírito Santo. Deu para entender? Ok? O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito. Deixa eu ver aqui se tem as referências aqui que nós lemos acima. Acho que nós já lemos. Aqui vai ter as referências do segundo tópico, o Pai é a fonte da divindade, tá? Então nós vamos ler. O Pai age por meio do O Pai age por meio do Filho. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu pulei uma coisa aqui, não? Pulei ou não? Não. Tá certo. O Pai é a fonte da divindade. É aqui. Beleza. Então, ele é o Deus imutável que nós lemos e tem as referências, e aqui nós vamos ler as referências aqui no subsídio. João 5:26, né, com o Pai tem a vida em si mesmo, o Deus eterno te seja por habitação, né? Está aqui Deuteronômio 33:27 e também aqui Salmos 92, né, versículo 2, antes que os montes nascessem, que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, antes da formação de tudo, Deus sempre existiu. Também Tiago 1:17, o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, ou seja, imutabilidade. Ele é imutável. Ele é o Criador do céu e da terra e tudo que nele existe. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, e Deus que formou a terra e fez. Ele estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Né? Isaías 45:18. Também em Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Tá? E também ele é o Deus Pai
de Jesus, de quem o Espírito procede, né? Que nós vemos a procedência. João 20:31, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E também João 15:26, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E também aqui Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez inspiração de do Todo-Poderoso, e me deu vida. Amém? Então todos os versículos aí. E aqui temos um comentário nesse subsídio, né? Que diz: o Pai é a fonte eterna da divindade, que está na revista, o princípio sem princípio, de quem o Filho é gerado, de quem procede o Espírito. Deus não sofre alteração, sendo sempre perfeito, constante e confiável. Reconhecer o Pai como fonte de toda a divindade é submeter-se com relevância àquele que não só criou o universo, mas quem, em amor, gerou o Filho para a nossa salvação e enviou o Espírito para a nossa regeneração. Comentários de Douglas Batista. Tá? Então vamos voltar aqui. Até aí tá tudo bem? Todo mundo está acompanhando direitinho? Amém? Todo mundo acompanhando legal? Beleza. Então aqui o Pai age por meio do Filho e do Espírito. E nós vamos ver agora a ação do Pai por meio do Filho de Jesus e do Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor, o Deus triuno, ele vai ter uma só essência no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Falamos na aula passada. Então, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, certo? Como Jesus falou, o Deus Pai. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Ficou confuso? Ele age por meio do Filho e do Espírito Santo. Quando ele agiu por meio do Filho? Quando ele veio à Terra para o plano de salvação, abdicando de todo o seu poder e autoridades divina, e operou na Terra como homem, certo? E por meio do Espírito Santo, quando ele retornou aos céus, ele liberou o outro Consolador. O Espírito Santo, o papel de Consolador. Jesus, o papel de Redentor. E o Espírito Santo, Consolador. Certo? Só para a gente recapitular aqui e ter uma ideia do que a gente vai continuar falando. Beleza? Então aqui tem 1 Coríntios 12, 14 e 6, que a gente vai ler daqui a pouco. E Efésios 4, do 4 ao 6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente. Então grave isso aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam inseparavelmente, não trabalham separados, ok? Cada uma conforme a sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, Salmos 33, 9. O Filho as executou, João 1:3. O Pai planejou a redenção, Tito 1:2. E o Filho as realizou, João 17:4. Beleza? Então cada um tem o seu papel, porém trabalhando juntamente, simultaneamente. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho, para ser o Consolador e Ensinador. Tá vendo que a gente falou ainda agora? João 14:26. Conforme o credo de Atanásio, século V. O V aqui em algarismo romano significa o número 5 para nós. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois de outra. Nenhuma é maior ou menor que outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais, ou seja, sempre existiram por toda a eternidade. Eu até peguei uma definição aqui para a gente. Sempre existiram por toda a eternidade e
coiguais. As três pessoas possuem a mesma dignidade, glória, poder e majestade. Se vocês quiserem, pode anotar aí. Deixa eu ver aqui, eu vou olhar aqui no subsídio, que tem também. Aqui, ó. Coigual. Pessoa que é igual a outra. Aqui já foi mais resumido. Coeterna, que existe com o outro eternamente. Mas a definição que eu peguei, coiguais, indica que as três pessoas possuem a mesma dignidade, glória, poder e majestade. E coeternas significa que as três pessoas existem juntas desde toda a eternidade. Tá? E as referências bíblicas, se vocês quiserem que eu mande essa definição lá no grupo, eu mando para vocês. Tá? Aqui tem outras aqui, imutável, vocês podem anotar aí. Pode tirar print da tela, talvez, que aí vocês vão ter esse esboço aqui. Tá? Então, as referências bíblicas que nós tivemos aqui nesse tópico, olha lá, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, tá vendo? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo, Deus que opera em tudo e em todos, tá vendo? Então não há dúvida aqui que é um só Deus, um só Espírito que opera em tudo e em todas as coisas. Beleza? Tranquilo aí? O outro subsídio, o Pai proclamou as palavras criadoras, certo? E o Filho as executou. Porque, aí Salmos 33:9, porque falou e tudo se fez, né? Mandou e logo tudo apareceu. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Né? Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pôde mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. João 17:4, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui já a execução do Filho. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai, pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Né? Então aqui nós temos a execução do Filho e do Espírito Santo no seu projeto. A diaconisa Jânia quer falar alguma coisa? O microfone está aberto? Não? Então vou fechar o microfone aqui, tá bom? Que às vezes a gente abre sem querer mesmo. Até aí tá tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Nós temos pouco tempo. Nós temos 16 minutos. Então, gente, se a gente não terminar essa aula, fique tranquilo. A gente não terminar essa aula, a gente termina na outra, tá? Mas quando tiver faltando... Quando aparecer o sinalzinho ali, tiver faltando mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? A gente vai parar aqui para tirar as dúvidas, se tiver, tá bom? Então, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca na profunda verdade espiritual. Oi? Tem como? Oi, Jaconisa Jânia. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Jane, quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que ela está se confundindo aí. Beleza, então vamos voltar aqui. Então, o Pai se revela aos humildes. Então, gente, não adianta a gente se encher de conhecimento e se tornar soberbo, que você nunca vai alcançar as profundidades, a intimidade com Deus. Intimidade com Deus
requer humildade. Jesus exalta ao Pai acerca da profunda verdade espiritual. Ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Ele está falando de quem, irmãos? Dos fariseus, dos judeus ali que eram os escribas, as autoridades daquele momento, que eram cheios de conhecimento, cheios de cultura, mas também eram cheios de soberba, eram cheios de ignorância, vamos dizer assim, apesar dos conhecimentos deles, eram ignorantes espirituais, tá? E a gente às vezes encontra alguns crentes aí, desse jeito pelo caminho, tá? Os primeiros intitulados sábios, né, que do grego o termo sofós, são aqueles que detêm a inteligência e educação acima da média. Os outros instruídos, né, do grego sinetóis, são as pessoas com cultura e instrução. Tem muito conhecimento, tem muita cultura, são inteligentes, leem bastante, né, tem boa oratória até, mas não tem humildade. Que são aos humildes, prestem atenção, que o Senhor revela as coisas ocultas, as coisas que Ele quer revelar. Esse vocábulo caracterizaram os fariseus e os escribas, que se vangloriavam da sua formação privilegiada. Lembra que eles vieram até João Batista querendo ser batizados? Então, eles achavam que tinham que ser batizados também, porque eram descendentes de Abraão, tá? Então, eles continuavam agindo da mesma forma, achando que eram merecedores da salvação, porque eram filhos de Abraão, conheciam toda a lei e praticavam as leis. Então, esses vocábulos caracterizam os fariseus e escribas que se vangloriavam da sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios e aos próprios olhos. Provérbios 3:7. O Pai se dá a conhecer a quem? Os pequeninos, do grego nepos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18:24. Gente, isso aqui é algo que a igreja, nós temos que prestar atenção, temos que viver isso verdadeiramente, senão seremos sempre meninos na fé, seremos sempre soberbos e não conhecedores dos mistérios de Deus, e não serão revelados para nós os mistérios de Deus. Os versículos bíblicos está aqui, ó. Mateus 11:25. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Compare, ó. Escondeste as coisas aos que consideram sábios e instruídos e revelaste aos que são como criança, né? Também é outra versão, tá? Sábio e instruído, como está na revista, caracteriza os escribas e vangloria a formação privilegiada. Aí está aqui, ó. Provérbios 3:7. Não sejas sábios ou a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. São os conselhos, né, aqui de Salomão, né, que são provérbios de Salomão. O Pai se dá a conhecer os pequeninos, aqueles que possuem humildade das crianças. Mateus 18, do 2 ao 4. E Jesus, chamando as crianças, pôs-se ao meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos convertestes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança,
Esse é maior no reino dos céus. Mateus 18, 24. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos aqui no finalzinho, apenas com 10 minutos. Como eu falei, eu ainda vou aqui adquirir esse... Vou ver quanto que custa para pegar a versão paga, que aí não tem limite de tempo. Eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que custa 90 e pouco reais. Não é tão caro, não é caro não, né? Pro benefício que a gente tem não é caro. Eu gosto mais, na aula anterior eu dei pelo WhatsApp, mas eu vi que pelo WhatsApp trava muito, porque provavelmente fica entrando mensagem, às vezes a pessoa liga aí fica travando. Então o ideal vai ser a gente usar pelo Meet mesmo, mas eu vou adquirir a versão paga para ficar melhor para nós aqui. Então nós vamos parar a aula por aqui, mas eu quero ouvir para vocês tirarem dúvidas, fazer algum comentário. A oportunidade está aberta. Nós temos aqui 9 minutos, mas na verdade 8. Vamos deixar 1 minuto para a gente orar. Podem falar. Vocês estão aí, gente? Eu gostaria que vocês criassem um hábito de deixar a câmera aberta. Por quê? Porque aí a gente tem a melhor interação, tá? Nas próximas aulas, se vocês puderem deixar a câmera aberta, daí eu consigo ver a expressão de vocês, se vocês estão entendendo mesmo. Pela expressão dá para saber se vocês estão com dúvida, né? Mas assim, só aparecendo o rosto, assim, a figura de vocês, não dá para saber, parece que eu tô falando com um monte de boneco. Pastor, É pastor, engraçado. bom dia. Hã? Bom Amém. dia. Bom dia, pastor. Mas não é isso, não. Sabe o que acontece? Quando a gente acorda, a gente escova dente, faz um café. Aí, quando a gente vai entrar na aula, a gente larga tudo, senta e vai estudar. Aí a gente não, às vezes não penteou os cabelos, ninguém botou uma roupa bonita. Aí a gente vai aparecer toda amarrotada aí, né? Não, eu sei, por isso eu tô dizendo na próxima aula, para vocês se prepararem para aparecer o rosto de vocês. Pra ficar melhor Eu a tenho uma interação. ideia. A Amanda Kelly tá lá, ó. É só todo mundo combinar de ficar esculachado, ninguém se arruma, aí fica todo mundo esculachado junto. Porque vai ter A aula é Não, fechada. ninguém se arruma, não pode ninguém se arrumar. Amém. Então, Pastor, qual é a dúvida? a Tatiana Oi, falou pode falar, verdade. Amanda. Não dá tempo. Aqui em casa, então, que não dá tempo mesmo. Aí eu não sei se eu olho o que está se passando, o que está falando, a aula, ou se eu brigo com as crianças. Está todo mundo em cima na hora da aula. É incrível. É assim mesmo, criança não tem jeito, é assim mesmo. Mas, pelo menos você deixou a tua câmera ficou aberta aí, né? Mas é tudo bem, não tem problema, né? Na próxima aula vocês se preparem, mostre o rosto de vocês pra gente ver como é que tá Vou te dar água. Vocês. Pastora Rosa, quer falar alguma Deixa eu tirar o áudio coisa? aqui. Calma aí, calma aí. Tem algum... nós temos 4 minutos. Tem algum comentário? A pastora Tassiana já falou alguma coisa, mas tem alguma dúvida, comentário? Não. Benção. Evangelista Eunice. Evangelista. Diaconisa Eunice. Evangelista Wanda. Jane. Não. Diaconisa Jana.
Irmã Sandra. Não, pastor. Estou observando e Amém. adquirindo conhecimento aqui. Então eu vou aproveitar esse tempo para dar algumas orientações para vocês. É o seguinte, nós temos na primeira aula nós tivemos uma baixa quase completa de participantes, né? Então só participou a irmã Sandra e a irmã lá de Brasília, né? Na verdade foi a mãe da Daniele. Então, o que eu falei para vocês no grupo lá? Para vocês terem presença, vocês assistam a aula que está gravada e ou respondam o questionário, que aí vocês vão ter que ler a revista para responder o questionário. Algumas revistas estão aqui comigo, que não deu para entregar. Eu levei para o culto, mas teve um culto que choveu muito que não foi ninguém para pegar a revista. E no culto de quarta-feira também, acho que só que tava que para eu entregar a revista acho que só tinha a Nice. E a Wanda tava também, só que eu esqueci de pegar. Porém, a revista eu disponibilizo aí no grupo. Vocês podem ler, né? Pegar os questionários e os questionários que estão para responder no digital lá. Então vocês respondam para que eu dê a presença para vocês. Porque, por exemplo, eu tenho que mandar para o pastor Roberto o relatório de presença. Eu ainda não mandei. Porque eu estou aguardando vocês lá responder o questionário, assistir a aula ou ler a revista para responder o questionário para vocês ganharem presença, tá bom? Então vocês vão lá, o questionário está disponibilizado lá. Da aula de hoje eu não vou colocar ainda porque a gente não terminou, então dá tempo de vocês responderem o questionário anterior, ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza? Amém. Então nós vamos estar orando para a gente estar encerrando, lembrando que tem culto à noite, tá bom? Vamos estar Pastor, eu quero adorando o falar Senhor. Pastora, rapidinho. pode É que falar. ontem nós estávamos conversando, eu e a pastora Tassiana, e então hoje o culto não vai ser do departamento feminino, nem masculino, nem de jovem. Então o departamento hoje é da família. Então eu gostaria de pedir a todos que estão aí participando da aula, convide a família para estar no culto hoje, adorando ao Senhor conosco. Nós teremos 3 domingos de culto da família. Hoje, semana que vem e o outro domingo. Então nós teremos 3 domingos consecutivos de culto da família. Então se organize, convide as pessoas da sua casa. Eu sei que às vezes é difícil da família ir, mas não é impossível. Quando nós apresentamos para o céu age em nosso favor. Então vamos todos hoje estar lá adorando. Ah, mas minha família não vai, eu não vou. Não, vá você. Você convidou, a família não quer ir, não está podendo ir, vá você buscar pela sua família até que ela venha para a presença do Senhor. Amém? Então, vou contar aí com o apoio e oração de todos que estão aí participando da aula, para logo mais à noite todos nós estarmos lá adorando ao Senhor com a nossa casa. Amém? Amém. Então, gente, só temos 1 minuto, vamos orar. Vou pedir a Júlia para estar orando para a gente encerrar. Amém? Eu? Júlia? É, Tá bom, Júlia. pode. Vamos estar orando, hein, gente, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, nossas vidas diante da Tua presença mais uma vez. Onde nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de participarmos de uma aula tão abençoada. Obrigado, Deus, por cada ensinamento. Que a Tua palavra, Senhor, e o que aprendemos hoje esteja em nossos corações, mas não só em nossos corações, Senhor, mas também no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Muito obrigada pela vida do pastor Anderson, que o Senhor continue abençoando muito a vida dele. Abençoando, Senhor, também as nossas mentes. Glória a Deus.